Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos de volta aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou Angélica, sou taróloga e também sou terapeuta holística. Se você quiser saber um pouco mais sobre os meus atendimentos, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o arquétipo da sacerdotisa e o quanto ele pode te ajudar nesse reencontro com a sua essência, com o seu feminino, com a sua missão de alma, com aquilo que realmente vibra dentro do seu ser. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha história com esse arquétipo, com essa carta de tarô, por que eu resolvi falar dela hoje e por que ela pode ser muito importante no seu processo aí de autoconhecimento. Bom, a carta da sacerdotisa é a carta número 2 do tarô, né, dos arcanos maiores, então eu trouxe aqui algumas cartas que eu gosto bastante pra gente ver e analisar. Essa carta aqui é do tarô da musa, tá? Essa aqui eu deixo na minha mesa de trabalho, onde eu tiro o tarô, onde eu atendo como terapeuta, né, floral no momento. Então eu deixo essa aqui, junto com uma pedrinha de ametista, que é essa aqui. Eu deixo elas bem aqui perto da minha deusa Ísis, né? Que também representa essa questão da sacerdotisa. Então, tem esse aqui. Tem esse aqui, que é o Golden Art Nouveau Tarot, né? Que eu gosto também bastante. E tem esse aqui, que é o The Wonder Star Tarot, que é o tarô da estrela errante, que eu também acho linda ela. Bom, antes da gente começar a entrar nesse tema, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha história com a sacerdotisa, com esse arquétipo do tarô. Bom, eu fiz uma consulta de tarô há uns 3 anos, 2 anos, acho que há uns 2 anos atrás, com uma outra taróloga, né, porque eu não queria que a minha energia interferisse nas minhas questões para tirar para mim mesma. Então, eu contratei uma taróloga de confiança, que uma amiga minha também já tinha passado, e eu lembro que ela me disse o seguinte, em uma das minhas tiragens de tarô. Você vai conseguir aquilo que você quer nas áreas da sua vida quando você assumir a sua sacerdotisa interior. E aquilo ficou ressoando na minha mente, né, durante um tempo, mas a gente acaba esquecendo, enfim. E eu me lembro que quando eu pensava nessa questão da espiritualidade, da sacerdotisa, vinha muito de um bloqueio para mim na questão de, por exemplo, se eu for falar sobre assuntos espirituais, coisas que as pessoas acham assim, charlatanismo, sabe? Como se as pessoas fossem duvidar de mim, fossem colocar um empecilho em mim, se eu começasse a falar dessas coisas não fosse tão prática quando fosse falar de autoconhecimento. Então, na minha mente, assim, tinha um bloqueio que se eu assumisse esse lado de espiritualidade, do que eu gosto, gente, porque eu sou uma pessoa totalmente mística. E isso, desde pequena, assim, eu lembro que quando eu era menor, tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, o meu pai, ele trabalhava numa indústria gráfica e ele ganhava de cortesia algumas revistas, né? E lá eles fabricavam uma revista chamada Revista Planeta, que era uma revista que vinha sobre coisas com ufologia, né? Um negócio bem assim. Ele tinha uns joguinhos, né? Que tinha runas, uns joguinhos assim, tarô, pra você fazer, e tinha várias coisas sobre anjos. Eu lembro que uma vez ele trouxe uma revista sobre anjos, né, que também tinha, agora eu esqueci o nome da moça, mas eu vou deixar aqui, eu acho que é Mirna alguma coisa, né, e a revista era dela, tinha um CD, né, ele ganhava de cortesia, ele trazia, então porque era assim, como o editor, que era a indústria, fazia a revista, o operador de máquina tinha direito a trazer uma para casa. E aí ele trazia essas revistas. E eu era apaixonada por essas revistas. Eu ficava sempre lendo. Ele trazia assim, e meu coração até se enchia de alegria. Eu vou ler a revista Planeta, eu vou ler aquela revista dos anjos, né? E aí eu fui, né, normalmente crescendo e tal. E a minha fé é muito direcionada também, né? Como eu sou católica, né? Fui criada dentro da religião católica. Então acabou tendo esse direcionamento bem católico para minha fé. E aí eu me lembro que em 2018, quando eu estava fazendo o curso de florais de Bach, uma amiga minha, Laís, amiga querida, me falou assim, por que você não faz um curso de tarô? Né? Por que você não tenta o curso de tarô? E antes disso, eu lembro que uma prima minha prima Karina, não sei nem se ela vai assistir esse vídeo,
ela dirigindo, ela falou assim, prima, faz um curso de tarô, é muito legal, eu fui numa taróloga tal. E na época, pra mim, eu vi o tarô como uma ferramenta muito de adivinhação, todo esse estereótipo que as pessoas veem no tarô, que depois que você estuda e você aprende, você vê que não é nada disso, eu tinha na minha mente. Então eu achava que não ia ser bom pra mim, até por motivos religiosos, né, na época, enfim. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e essa fagulha, né, essa centelha da mística dentro de mim começou a queimar um pouquinho mais. Sabe quando você vai com oxigênio assim na brasa, né, se abana e começa a queimar um pouco mais? Começou a acender mais. E aí, por conta de algumas questões internas minhas, né, dos problemas da ansiedade, dos problemas que aconteceram, eu acabei voltando para esse mundo, né, por conta do transtorno de ansiedade. Então, quando ele aconteceu lá em 2011, que foi a parte ruim, depois, em 2014 também, que eu falei, ou eu procuro um tratamento, ou eu vou ter que sair do meu trabalho, vou ter que deixar tudo isso aqui, porque eu não estava dando conta, por questão da ansiedade. E aí, eu entrei nesse mundo, né? Fui fazer uma psicoterapia com uma psicóloga mesmo, e depois eu quis complementar, porque eu achei que aquele caminho precisava de um complemento. Então eu fui para yoga, terapia floral, fiz um curso de reiki, passei por sessões de reiki, e aí fui moldando. E isso, naturalmente, foi ascendendo, crescendo. Então é como se essa sacerdotisa interior, essa mística interior, né, começasse a despertar no seu fogo sagrado, que tem um pouco de Hestia aí também, né? Entra a Hestia, entra a Perséfone, entra tudo. E aí, teve essa questão com essa taróloga. E sempre vinha pra mim esse bloqueio, né? De não falar sobre esses assuntos, não falar muito sobre espiritualidade. E era curioso que eu achava que não estava falando de espiritualidade, mas sempre que as pessoas se referiam ao canal aqui, elas falavam, é muito legal esse teu trabalho com espiritualidade. Eu falava, meu Deus, mas eu tô falando de espiritualidade? Será que eu tô falando e não tô percebendo? Né? E aí, aos poucos, eu percebi que o meu chamado é trabalhar nessa área, né? Tanto que teve um tempo que eu queria muito fazer uma faculdade de psicologia para poder atender da melhor forma possível, né? Conhecer mais técnicas e teorias. Mas aí eu me lembro que eu fiz uma sessão de mapa astral só para carreira e a astróloga falou para mim, desculpa pessoal, a astróloga falou para mim que eu tinha tendência sim para essa área, só que ela poderia me engessar, né, na questão espiritual. Eu tenho meio do céu em Escorpião, então essa coisa ia dar uma travada, né, ia dar uma desaquecida por conta das questões éticas do Conselho de Psicologia, né? Que você não pode falar sobre tarô, por exemplo, numa sessão de psicologia, né? Se for uma sessão de psicoterapia com uma psicóloga, ela não pode usar ferramentas como tarô, astrologia, não pode, pelo conselho não pode, constelação familiar, não existe isso, tá pessoal, Theta Healing, a não ser que ela se denomine terapeuta holística e ela atenda só com isso, mas ela não pode usar dentro da sessão, por exemplo, numa sessão de terapia cognitivo-comportamental, uma psicóloga jamais pode usar tarô, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu queria tanto, né, desenvolver essa questão um pouco mais, né? Então eu vou usar os meus conhecimentos internos do curso de terapia floral e também talvez fazer um curso de psicanálise, tanto voltado para a área de junguiana, né? E foi aí que eu fui encontrando o caminho, porque essa sacerdotisa estava ali querendo vir, mas não tinha abertura para ela chegar na minha vida. E aí, quando eu coloquei, né, o arquétipo da sacerdotisa para me conectar com ele, no sentido de eu já vivencio esse arquétipo dentro de mim. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre arquétipos aqui no vídeo da sereia, né, sobre a diferença, o que é um arquétipo, né, que tem uma ideia que ela é universal e atemporal, e pela psicologia analítica, a terapia junguiana, a gente não ativa arquétipos, né? Então não existe isso de ativar arquétipos. Você geralmente já está vivenciando o arquétipo de acordo com as coisas que acontecem na sua vida sem ter muita consciência de que ele está ocorrendo. Então, meio que eu já vivenciava esse arquétipo, né? O arquétipo da mística, da sacerdotisa dentro de mim, mas sem consciência de que ele estava ocorrendo e muitas vezes tentando apagá-lo para me adequar ao que parecia correto ao nível social, né? Então essa é a minha história
com o arquétipo da sacerdotisa, com a carta da sacerdotisa. E hoje eu resolvi abraçar, então hoje a gente vai falar sobre esse arquétipo. Vamos começar então avaliando as 3 cartas pra gente entender um pouquinho sobre as mensagens que a sacerdotisa traz pra gente. Eu trouxe aqui, tá escrito pra eu não esquecer, tá? A gente vai começar avaliando a carta do tarô da musa, só pra gente ter uma noção da energia que ela traz através dos símbolos, tá? Então a gente tem aqui, ó, no tarô da musa, se vocês forem ver, a sacerdotisa. Bom, primeiro, toda sacerdotisa é o número 2, né? No tarô, o número 2 fala sobre a dualidade e sobre o equilíbrio. Então a gente vai ler essa parte numerológica, a dualidade e o equilíbrio, ou seja, ela transita entre os dois, luz e sombra, tá? Tanto que algumas cartas dela a gente pode ver que tem 2 pilares, um é branco e o outro é negro, falando sobre essa dualidade, sobre o consciente e o inconsciente também, tá? Já nessa carta aqui do tarô da musa, a gente tem essas runas aqui atrás dela, tá? Que como símbolo, as runas, elas vão falar sobre segredos, né? Segredos e mistérios. Então, as runas representam segredos e mistérios dessa energia. Aqui também a gente tem o manto dela cobrindo parcialmente o rosto, que fala um pouco dessa coisa misteriosa, dessa coisa que você não consegue ler direito. Então, a energia da sacerdotisa é aquela que é misteriosa, que você não consegue saber exatamente quem ela é, o que ela quer, o que ela pensa, né? Então parece que ela tá mais observando você do que se deixando ser observada, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, é esse fundo que ele é mais escuro. O que que isso representa? A sacerdotisa é considerada a mestra do subconsciente. Então quando a gente tem uma energia, um fundo escuro, a gente pode pensar nessa questão do subconsciente, do noturno, do escuro, daquilo que a gente não consegue ver tão claramente, que é o inconsciente, tá? Uma outra questão aqui é o terceiro olho, não sei se vocês conseguem ver aqui, fala da capacidade intuitiva, da intuição, tá? De quem está conectado com esse arquétipo, de quem vivencia essa energia. E aqui, ó, a gente tem a meia-lua, né, crescente, tocando a palma da mão. A lua vai falar sobre a questão feminina também, né, a vivência dos ciclos. Tem mais uma coisa sobre a lua aqui que eu anotei. Ah, não, conexão com o subconsciente também, tá? E a lua dela aqui, tocando a palma da mão, eu fiquei bem em dúvida sobre esse símbolo, o que queria dizer. Então eu fui buscar o que significa no dicionário dos símbolos, a palma da mão, tá? Então no dicionário dos símbolos, a palma da mão, ela fala da confiança. Então, quando a gente tem um desenho de palma da mão, eu não sei se vocês já viram Ramsa, a mão de Fátima, né, que é uma palma da mão, fala sobre confiança, né? Sobre confiança nos mistérios. E aí, quando a gente tem aqui a lua tocando a palma da mão, a gente pode interpretar como a confiança através da intuição, tá? Então, essa foi a leitura que eu fiz aqui desse símbolo, dessa forma, dessa sacerdotisa aqui do tarô da música, da musa, que eu gosto de paixão, tá? Amo muito. E essa aqui é a do The Golden Art Nouveau Tarot, né? Então aqui a gente tem alguns elementos diferentes. A gente tem a sacerdotisa com a Torá, né? Que fala que ela é a detentora dos mistérios. Então vocês veem a Torá meio desenroladinha aqui. A lua crescente, né? A meia lua aqui, falando a mesma questão, né? Da conexão com o feminino e também com a intuição. A gente tem o manto azul, todas elas usam azul, tá? Que fala muito também dessa questão do divino, tá? É uma cor que a gente pode ver em algumas mulheres importantes aí. O manto de Maria é azul, o vestido de Iemanjá também é azul, então vem muito dessa conexão com o divino, tá? Essa cor azul. Tem uma história também, gente, eu não sei explicar para vocês direito, sobre as sacerdotisas antigas, que elas eram divididas em sacerdotisas azuis, sacerdotisas vermelhas. Por exemplo, Maria usava o manto azul, Maria Madalena, o manto vermelho. Então a gente tem uma divisão aí que eu não sei explicar para vocês porque eu ainda não estudei isso, tá? Então é um estudo mais profundo sobre essas sacerdotisas daqueles tempos antigos lá, né, da época de Jesus, enfim, eu não sei direito, tá? Então não posso dizer para vocês, mas existe aí essa história de divisão. Então, por exemplo, Maria Madalena, tá aqui o livro dela, alguns consideram ela como uma sacerdotisa da Ordem Vermelha, porque vocês podem ver que ela sempre tá com o manto vermelho. E aí fala da iniciação, dos mistérios sexuais, e aqui mais daquela questão da pureza, do divino, né, as sacerdotisas azuis.
Não sei, tá? Eu só li em algum lugar que eu nem lembro onde. E aí a gente tem o que mais aqui? A romã. A gente vê aqui, ó, né? O fruto da romã desenhado na cortininha. Que também fala dessa ligação com a deusa Perséfone, com a fertilidade, com a sabedoria, com o conhecimento, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei sobre ela. O manto azul, é isso, né? Esse Arcano Gold inovou. E agora esse aqui, que é o tarô da Estrela Errante, a gente tá tendo quase uma aula de símbolos aqui com a carta da sacerdotisa, né? E ele é bem interessante também, eu gosto bastante, porque ela quase não tem o que é muito comum na sacerdotisa, mas eu achei algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, ó, o manto que é azul, né, que é a conexão com o divino, é um azul clarinho. Eu não sei se isso aqui são desenhos de romã, tá, gente? Mas eu acredito que sejam, ó. Tá? Que também fala dessa questão da fertilidade, da sabedoria, do conhecimento oculto. Aqui a gente tem essa caveira mexicana, que eu acredito que seja a simbologia dos mistérios da vida e da morte, daquilo que a gente não conhece, sabe? Aquelas questões que a gente não tem controle sobre elas. Então é como se ela tivesse ali, né, dentro dessa energia, aquilo que é desconhecido, a gente não conhece. A cobra, eu fui buscar no dicionário de símbolos, a cobra fala um pouco sobre renovação, sobre cura, mas eu acho que aqui ela simboliza mais um mistério, tá? Também que ela simboliza um mistério, de acordo com o dicionário de símbolos, então por isso que ela tá aqui. Aí tem a coroa também, que é conexão com o divino, né, com a sabedoria, e eu acho que é isso também. O fundo escuro também, representando o inconsciente, até um fundo escuro estrelado, né, se a gente for ver aqui, de certa forma. Nossa, mas moto barulhenta, gente. E é isso. Ah, tá. E aqui, as cartas do tarô da Estrela Errante, todos eles têm esses olhinhos aqui. Em algum lugar das cartas você vai achar. Isso aqui fala muito sobre a percepção intelectual e também esses mistérios de intuição, né, do terceiro olho, enfim. Então a gente trouxe aqui mais ou menos o quanto de simbólico a gente encontra nessas cartas e o quanto a gente pode aplicar nesse simbolismo na nossa vida. E qual ideia, né, esse arquétipo, essa carta da sacerdotisa traz pra gente quando a gente está em conexão ou quando a gente tem dentro da gente essa energia para vivenciar? A primeira questão, que eu acho que ela é muito ampla, é que ela fala pra gente não ter medo de quem a gente é. Então, quando você tá em conexão com essa energia, que você vivencia essa energia, que você resolve deixá-la vir à tona na sua vida, é muito importante que você se atente ao que você tem medo de mostrar de você. Então, no meu caso, eu tinha um certo receio dessa coisa mais espiritual, né, de mostrar, né, quem eu realmente sou, dessa questão da espiritualidade, do tarô. Eu lembro que para eu começar a publicar sobre tarô no meu Instagram pessoal, demorou. Hoje minha conta principal é o meu Instagram pessoal, que virou o Instagram profissional. Mas assim, eu tinha receio do que as pessoas iam pensar, né? Mas, quando eu coloquei à tona isso, quando ela veio devagar. Agora que ela tá vindo num rompante mesmo, ela veio caminhando, tomando espaço, né? Como uma excelente sacerdotisa, devagar, observando. Foi uma energia que entrou devagar. Então, ela entrou silenciosa e devagar, né? Para que eu começasse a me apossar dela, de não ter medo de mostrar quem eu sou. Então isso foi um pouco dessa energia, desse arquétipo. A segunda questão, que a sacerdotisa trabalha na gente, é a gente não ter medo da nossa própria companhia, porque é uma carta de introspecção. Então, quando a gente tem esse arquétipo da mística ou da sacerdotisa ali dentro da gente, no nosso caminho, é muito comum que a gente goste de ficar só. Eu mesma adoro ficar sozinha. Lendo sozinha, fazendo coisas sozinha, assim, eu amo essa coisa, sabe? Adoro. Sempre gostei, né? Mas, de uma certa forma também, na minha adolescência, eu meio que fui empurrada a ser sozinha, porque eu não tinha muito contato com as pessoas, no sentido de ter amizades, assim. Foi melhorar depois que eu fiz uns 13, 14 anos, mas dos 9 aos 11 ali, quando eu tava numa escola que eu não tava muito legal lá, eu ficava muito tempo sozinha, então eu usava esse tempo para ler, para aprender, né, investir em mim. E aí acabei tomando gosto, né? Hoje eu fico em casa sozinha, eu gosto de ler, sabe, assim, gosto de ficar comigo. E é muito interessante a gente ter essa energia a nosso favor, porque quando a gente gosta da nossa própria companhia, quando a gente sabe vivenciar a nossa própria companhia, a gente entra numa conexão conosco. Principalmente nós mulheres. A gente precisa ter essa conexão conosco para nós vivenciarmos o que é importante para nós, tá? Então a sacerdotisa também traz essa questão. Bom,
Tem uma terceira questão que é se abrir para ouvir o silêncio. A sacerdotisa é essa carta que fala do silêncio, né? De ser silenciosa, de ouvir o silêncio. Ler o outro através do silêncio, ler a si mesma através do silêncio. A gente vive num mundo que é bombardeado o tempo todo por informações. Gente, você entra numa rede social, você ouve muita música, muito som. Esses dias eu tava até comentando aqui em casa, né? Os vizinhos são muito barulhentos aqui onde eu moro. E por isso que eu gravo muito cedo. Vocês veem que já tem moto, né? Aquela coisa. Eles ligam um som muito alto. E às vezes, quando eles estão com um som muito alto, aquela bagunça, aquela barulheira, eu tenho dificuldade de me concentrar em mim mesma, de ficar bem comigo, porque eu não suporto sons altos, assim, muito barulho. E é muito alto. E a gente precisa saber ouvir a gente. Às vezes eu me pergunto se as pessoas não colocam esses sons muito altos. Não tem problema nenhum você ouvir uma música alta, tá? De vez em quando, não. Mas o tempo inteiro, se não é pra ouvir, se não é pra silenciar aqueles próprios pensamentos que falam com a gente quando a gente tá em silêncio. Então, pra gente observar isso, até essas motos barulhentas, gente, pra quê? Né? Um escapamento de moto com esse barulho, ó. Vai passar. Pra quê? Deve ter alguma questão interna aí, né? Então, é muito barulho, é um mundo barulhento. E a gente precisa voltar pra dentro da gente. E a sacerdotisa é essa energia que te ajuda a se voltar pra você, a se ouvir, a ouvir o seu próprio silêncio, tá? Uma outra questão que é importante é você confiar no seu poder intuitivo. Então ela traz essa confiança no poder intuitivo, que eu acho que é muito essa carta do Tarô da Musa, né? Vou até pegar ela, que é, ó, a confiança, né, na palma da mão. Então a palma da mão representando a confiança e a lua, a confiança através da intuição. Então eu confio naquilo que eu sinto, naquilo que é intuitivo dentro de mim. E quando a gente está percorrendo essa energia, quando a gente começa a senti-la na nossa vida, a gente vai fazendo melhores escolhas, porque a gente vai se abrindo para ouvir esse silêncio, né? A gente vai se abrindo para ouvir essa intuição e a gente confia nela. Então essa é uma energia que traz também essa sensação de confiar na própria intuição, de ter mais uma ligação com essa energia que é tão forte dentro da gente, principalmente em nós mulheres, tá? Essa questão espiritual nas mulheres, ela é muito mais desenvolvida do que nos homens, tá? Existem homens que têm essa questão, que buscam isso, mas nas mulheres é mais rápido, é como se fosse de fábrica, né? Então a gente tem que aproveitar isso ao nosso favor para fazer melhores escolhas para nossa vida, para nossa jornada, tá? Bom, pessoal, então a gente teve quase que uma aula de símbolos aqui, né? Com as cartas da sacerdotisa, eu trouxe as 3 que eu mais gosto. E a gente viu também aqui 4 questões que o arquétipo da sacerdotisa pode trabalhar dentro da gente quando a gente está vivenciando essa energia. Lembrando que você olhar para a carta, né? Pode te ajudar na questão de que você vai ativar os símbolos na sua vida. No sentido que você vai olhar e vai lembrar. Tá? Por exemplo, aqui eu preciso ter confiança na minha intuição, eu preciso me conectar mais com o divino, né? Dentro de mim e fora de mim. Eu preciso, às vezes, ser um pouco mais misteriosa, sabe? Não sair falando tudo para todo mundo sobre a minha vida, sobre o que acontece, saber calar um pouco, observar mais. Então, quando a gente olha para a imagem, a gente desperta na gente essas simbologias que a imagem traz para a nossa vida. Bom, espero que você tenha gostado, que você, mulher, aproveite aí essa energia da sacerdotisa na sua vida e que você que é homem, que assistiu esse vídeo, que gostou também, que você saiba apreciar, né, as mulheres que têm essa energia dentro da vida delas e que elas possam ser um complemento também para a vida de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo, a gente se vê, tchau, tchau!